Olá, domingo, dia 4 de outubro de 2020. Muito obrigado por você mais uma vez estar aqui comigo para rezar a palavra. Desejo a você um domingo cheio de paz, cheio de alegria. Ora, e quero lembrar mais uma vez que nós estamos no mês missionário e o Papa Francisco nos convida neste mês do ano de 2020, neste mês de outubro, a refletirmos e assumirmos a missão, óbvio, mas a refletirmos sobre a vida é missão. Entendendo que a nossa vida, mais do que simplesmente dizer que nós professamos uma fé, que nós pertencemos a um grupo, a uma comunidade, é entender que toda a nossa vida deve ser um constante ato de entrega missionária para o anúncio e a construção do reino de Deus. Assim, você que está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que está chegando pela primeira vez, antes de nós rezarmos, convido você a se inscrever aqui embaixo, aperte aí o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós fizermos alguma postagem, combinado? E como você sabe, no domingo nós não proclamamos diretamente o Evangelho, pois dedicamos um tempo maior para rezarmos sobre toda a liturgia. Neste domingo, nós continuamos a rezar partes do livro de Isaías como primeira leitura, damos continuidade a trechos da carta de Paulo aos Filipenses e ainda rezamos no Evangelho. Aí sim, você pode anotar, lembrando que todas as leituras, inclusive o Salmo, vão estar aqui embaixo em nossa descrição. Então, para este domingo, Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 43. Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 43. Meu querido irmão, é interessante nós observarmos nessa liturgia de hoje que a primeira leitura está profundamente conectada com o Evangelho. Ambos os textos vão falar da vinha. Claro que nós vamos encontrar algumas perspectivas um pouco diferentes, mas nós vamos encontrar uma mensagem principal que rezarei com você aqui ainda hoje. Mas quero lembrar a primeira coisa que está na leitura, no trecho de Isaías. Um dos mais belos poemas do Antigo Testamento, talvez poderíamos até nos atrever entre os mais belos poemas do próprio livro de Isaías. O texto apresenta que uma pessoa, um senhor, melhor dizendo, preparou todo o espaço para a plantação da sua vinha. E tudo foi feito como, numa linguagem nossa, como manda o figurino. Tudo foi muito bem preparado. A terra foi cavada, a proteção foi feita, todas as exigências técnicas e necessárias foram feitas. Veio a chuva, tudo no seu tempo devido, como se esperava, e, para a surpresa do produtor, a vinha não produziu as uvas que se esperava. Fala que em vez de sentir um fruto saboroso, na verdade, não foi isso que aconteceu. Era azedo. Poderíamos dizer que não prestava para nada. Numa imensa frustração, o dono da vinha então decide que, uma vez que ele fez tudo para que ela produzisse um bom fruto, ele então decide destruir as cercas, descuidar por completo para que as plantas, os espinhos crescessem ao redor e sufocassem. Só que tem um detalhe que o texto bíblico vai dizer, que ele fala que mandará até que as nuvens não cubram e que não manda chuva. E é daí que nós entendemos, então, que este produtor não é um agricultor qualquer. É o próprio Deus, que ao ver o seu povo, o povo de Israel, não produzir os frutos de bondade e justiça que ele esperava, Deus se entristece profundamente, porque ele tem certeza que ele havia feito tudo, mas o povo não produziu bons frutos. Compreendendo isso, nós seguimos para o Evangelho para depois chegarmos à mensagem principal. A narrativa do Evangelho é mais uma parábola de Jesus que completa da semana passada. Na semana próxima, no domingo que vem, nós encontraremos ainda uma terceira parábola para completar essa grande reflexão. Hoje o que nos basta entender é que fala também de um dono de uma vinha, produziu tudo que era necessário e colocou ali alguns trabalhadores. No tempo devido, ele mandou os seus administradores irem buscar aquilo que era de direito.
Aqueles que estavam trabalhando na vinha, o que fez? Matou. Ele mandou por uma segunda vez um grupo de administradores para fazer o que deveria ser feito. Aqueles homens que estavam na vinha, o que fizeram? Também mataram os seus administradores. Por fim, ele decidiu: vou mandar o meu próprio filho, pois nada farão contra ele. E pelo contrário, também mataram, porque ainda pensavam: esse é o dono da herança e agora nós ficaremos com tudo e livres desse Senhor. Ora, queridos, o que Jesus está querendo dizer de maneira muito clara é que o enviado é Ele mesmo. O dono da vinha é o próprio Deus. E os maus cuidadores, os empregados perversos, são as lideranças do seu tempo. E nós podemos trazer para os dias de hoje e sermos todos nós. Todos nós, quando não cuidamos da vinha que é o reino do Senhor, de toda a sua criação, de todo o seu projeto que Ele confiou em nossas mãos, quando nós, movidos por sentimentos egoístas, não cuidamos da vinha do Senhor, do seu projeto, nós continuamos a matá-lo. Quando nós, movidos por nossa ganância, nós continuamos a destruir a obra criadora de Deus, nós estamos matando mais uma vez, não só o projeto do Senhor, mas matamos o seu próprio Filho, que é Jesus, em nossa história. Todas as vezes que nós não somos praticantes da bondade, da justiça, do amor e da verdade, nós continuamos a matar o Senhor em nós e o seu projeto no nosso meio. Assim, meu querido irmão, a liturgia de hoje nos coloca diante deste grande desafio. Deus falhou em alguma coisa para conosco? Deus deixou de nos dar o suficiente para que a gente cuidasse do seu reino? Deus, por acaso, foi incapaz de oferecer alguma coisa que nos desse condições de vivermos o seu projeto de amor? Deus, por acaso, falhou em algum momento para que nós não percebêssemos e tornasse concreto em nosso meio a paz e a fraternidade? E eu tenho certeza que Deus não falhou, porque Deus não falha. Até porque Deus, a todo momento, mexe e move o impossível para que a gente entenda aquilo que Ele quer. Assim, queridos irmãos, a liturgia de hoje, de um lado, revela a nossa pequenez, revela muitas vezes a nossa impotência, não porque Deus não nos capacitou, mas nós nos tornamos impotentes para fazer o bem porque somos movidos a fazer o mal. Devemos nos recordar por quantas vezes nós deixamos de proteger a vida, quando nós não fazemos a defesa da vida desde o útero até o último momento, quando nós não protegemos o meio ambiente, quando nós não cuidamos da obra criadora de Deus, quando nós somos indiferentes a todas as dores e sofrimentos humanos, quando nós, inclusive, matamos os enviados de Deus, porque quantos enviados, quantos mártires continuam a surgir na própria igreja? Penso, amados, que de um lado revela exatamente este nosso fracasso, de não sermos atentos ao que Deus quer, de sermos amargos, azedos, em vez de produzirmos o doce sabor do reino de Deus. Por outro lado, o texto bíblico nos revela algo de belo e de grandioso. Mesmo assim, Deus não deixa de cuidar de nós. Mesmo assim, Deus não deixa de oferecer o que é necessário para que a gente entenda e produza os frutos bons, doces e saborosos que Ele espera. Assim, neste dia de hoje, para terminar com aquilo que Paulo nos diz, lembremos que, inclusive, ao celebrarmos, nós nos reunimos para encontrar a paz que o Senhor nos oferece e mesmo diante de todos os desafios, que a gente possa se reconstruir, para que reconstruídos a gente construa o reino de Deus. Assim concluo essa nossa reflexão de hoje. Claro que a liturgia não traz, porque é domingo, mas como não lembrar de São Francisco de Assis, um homem que foi plena doação para que Deus fosse tudo no meio de nós. Um homem que entendeu que vivendo a pobreza não lhe importava, porque a maior riqueza ele já havia encontrado, que foi a Jesus. Que neste domingo o Senhor nos dê a coragem de refazermos a nossa história e produzir os frutos de amor e bondade e de justiça
que Ele espera de cada um de nós. Paz e bem, um ótimo domingo para você e aproveite e fique na tua família uma ótima semana. Tchau.